Então, a aula de hoje, gente, vai ser sobre refração da luz. Então, o que é refração? Quando um feixe, a gente viu reflexão, né? A gente já estudou reflexão, que é quando o feixe de luz bate numa superfície e volta. Então, o voltar a gente chama de reflexão. A gente viu que tem as leis da reflexão e que toda vez que um feixe de luz bate numa superfície opaca ou translúcida, ele vai refletir totalmente ou parcialmente, certo? Então, a refração nada mais é uma parte reflete e a outra parte entra na superfície e muda de meio, né? A refração nada mais é essa mudança, né? Essa mudança de meio que a luz sofre, o que acontece com ela. Então, observa-se experimentalmente que toda vez, por exemplo, que eu tenho aqui um tanque de água, certo? Aqui eu tenho um feixe de luz, aí eu vou traçar normal. Então, vou escrever aqui água e ar. Então, o que vai acontecer? Uma parte desse feixe de luz vai ser refletido aqui na água e outra parte vai entrar dentro da água e vai iluminar aquilo lá que você consegue, por exemplo, ver o fundo do tanque, certo? O que se observa experimentalmente é que essa luz, ao invés de vir em linha reta, ela dá uma quebrada. Ela muda a direção de propagação, porque se ela continuasse em linha reta, né, se ela não sofresse desvio, ela viria assim. No entanto, ela desvia. Ela desvia como quando ela vai do ar para a água? Ela desvia aproximando da normal. Observem, esse aqui é o ângulo entre o feixe incidente e a normal. A gente chama de θi. É o ângulo de incidência. E esse aqui, da normal com ângulo refratado, é o θr. Então, a gente tem aqui θi, que é o ângulo de incidência. E a gente tem o θr, que é o ângulo de refração. Certo? Então, o que se observava experimentalmente é que toda vez que o feixe de luz vai de um meio menos denso para um meio mais denso, no caso a água, esse feixe sofria um desvio aproximando da normal, certo? Agora, como que a gente vai medir, né? A gente precisa de saber, de quantificar quanto ele vai aproximar ou quanto ele vai afastar da normal, dependendo do meio que ele está indo. Então, para isso, a gente associa esses meios, a gente diferencia esses meios com uma grandeza que é conhecida como índice de refração. Índice de refração absoluto. Vou colocar só índice de refração. Índice de refração. O índice de refração é dado por N. O N, ele também é conhecido como uma densidade de refração mesmo, refratária, né? Então, o que isso tem a ver? O que é esse N? O que é esse N médio? O que é índice de refração? Índice de refração está diretamente associado com a densidade do meio, por isso alguns livros trazem como densidade de refração, certo? Quanto mais denso for o meio, mais dificuldade a luz vai ter para se propagar, menor vai ser a velocidade da luz naquele meio e, portanto, maior é o índice de refração, tá certo? Então, o índice de refração, ele é calculado por velocidade da luz no meio dividido por C. O que é V? V é a velocidade da luz no meio. E o que é C? Velocidade da luz no vácuo. Ok? Ou melhor, a fórmula aqui tá trocada, tá, gente? A fórmula aqui é o contrário.
N é igual a C sobre V. O que vai acontecer aqui? A velocidade da luz no vácuo, o Czinho, ele é sempre um valor fixo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Qualquer outro meio, o vácuo a gente sabe que é a ausência, né, de meio. Qualquer outro meio que a luz se propague, a velocidade vai ser menor do que C. Então, o Czinho é sempre maior do que V, ok? Então, qualquer outro meio que eu esteja, então posso colocar maior ou igual, porque a substância, o feixe de luz pode estar no vácuo. Aí, se ele estiver no vácuo, o meio é o vácuo, o Czinho é o vácuo, C vai ser igual a V. Então, gente, qualquer outro meio que a luz esteja, ela vai ter um V, ela vai se propagar com uma velocidade que é menor do que a da luz no vácuo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o ar e aqui é a água. A água é um meio mais denso do que o ar, tá certo? Então, ela muda a velocidade dela. Agora, como que essa luz reconhece essa diferença de meio? Por causa da densidade. E como que eu meço essa densidade? Com o índice de refração, através dos valores de velocidade da luz e velocidade do meio. Então, no ar, quando esse feixe se propaga no ar, a gente vai considerar que aproximadamente que a velocidade da luz no ar, por aproximação, é igual a C. Então, o N do ar, ele vai ser C dividido por V, que é, como C é igual a V, vai ser V por V, que vai dar 1. Então, esse N do ar é igual a 1. Qualquer outro meio que não seja o ar, né, e o vácuo, vai ter um N maior do que 1. Porque qualquer outro meio que a luz está passando, a gente vai considerar, na verdade a gente não vai considerar, ele é um meio mais denso do que o ar, né? Então, por exemplo, tá indo do ar para a água é mais denso, tá indo do ar para o óleo é mais denso, tá indo do ar para qualquer outro tipo de líquido, o ar sempre vai ter índice de refração igual a 1 e os outros meios, o índice de refração vai ser dado para vocês. Lembrando que quanto maior o valor de N, mais denso é o meio, ok? Então, vidro, por exemplo. Então, quanto maior o valor de N, mais denso é o meio. O menor valor de N possível é o N do ar. Esse é o menor valor para N. E a gente tem que saber sempre que o N do ar é igual a 1. Nem todo exercício traz essa informação, tá ok? Então, N do ar é igual a 1. Então, estudando esse experimento aqui, tem um experimento simples a gente fazer para a gente verificar isso daqui, que é pegar um recipiente tipo aquário de vidro, colocar água e pingar umas gotas de leite para ficar translúcido. Aí você aponta aquela canetinha de laser para a superfície, dá para a gente ver direitinho o feixe de luz dando essa quebra. Então, a gente consegue até, inclusive, medir o ângulo de incidência com a normal e o ângulo de refração. Então, a partir desses dados e conhecendo os valores de N do ar e N da água, porque esses valores de índice de refração, eles são tabelados, né? Então, a gente tem valores já foram medidos, né? Para N desses meios, a gente consegue chegar numa relação que é conhecida como lei de Snell. O Snell, medindo esses ângulos aqui e a partir dos índices de refração dos meios, ele chegou numa relação simples que fala que o índice de refração do meio incidente vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice de refração do meio 2, que é o meio refratado para onde ele está indo, vezes seno de θ2. Então, essa relação a gente vai usar muito. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Lembrando que o índice 1 refere-se à incidência, e toda vez que a gente usar o índice 2, a gente vai estar referindo à refração. Então, índice de refração do meio 1 vezes seno de θ1 é igual a índice de refração do meio 2 vezes seno de θ2, ok? Esse exercício, essa fórmula é muito usada, porque às vezes eles dão os valores dos ângulos na foto e na questão do exercício e pede para vocês descobrirem índice de refração ou vice-versa, né? Pede para descobrir o ângulo. A gente tem sempre que ter em mente e lembrar
que o ângulo de incidência e refração é sempre em relação a normal. Agora, qual que é uma aplicação que a gente tem aí da refração, né? Tem uma situação muito interessante da refração que a gente usa sempre para explicar e que eu acho que todo mundo já passou por já observou isso. Já perceberam quando a gente chega perto de uma piscina do lado de fora e a gente olha para o fundo da piscina e a gente fala assim, nossa, a piscina até que não é muito funda não, mas quando você entra na piscina, você fala, nossa, eu pensei que ela fosse mais rasa. Na verdade, ela é mais funda do que a impressão que você teve. Por que isso acontece? Isso acontece exatamente, a gente tem uma falsa sensação, uma ilusão de ótica que a piscina é rasa. Por que isso acontece? Isso acontece por causa da refração. Querem ver um exemplo aqui? Ó, eu tenho aqui um peixe, tá certo? Que tá lá no fundo de um tanque com água. Então, e eu tô aqui de fora, ó. Meu olho tá aqui, observando esse peixe. Então, o que vai acontecer? Para que eu consiga enxergar esse peixe, o que eu preciso para enxergar os objetos? Que esse objeto esteja refletindo luz na direção do meu campo de visão. Então, esse tá chegando luz do sol aqui no peixe e ele tá refletindo essa luz em todas as direções para eu conseguir ver ele. E a água tem que estar limpa, senão eu não enxergo. Então, vai ter um feixe de luz aqui que o peixe está emitindo, que vai atingir a superfície nessa posição. Vão ter infinitos, vou pegar só esse aqui, tá? Nessa posição. Quando esse feixe que está na água, que tem um índice de refração maior do que do ar, passa para o ar, da mesma forma que do ar, a hora que ele vai para a água, ele diminui a velocidade e aproxima da normal. Quando é o contrário, quando o feixe de luz sai da água e vai para o ar, ele vai aumentar a velocidade, certo? Porque no ar é menos denso, tem menos resistência, então a velocidade vai aumentar. E ao aumentar a velocidade, observa-se uma quebra na direção de propagação dele. Ao invés de ir reto, ele quebra aqui, fazendo o quê? A normal está aqui, se ele fosse reto, ele seguiria aqui, ele vai afastar da normal. Então, quando o feixe vai para um meio de maior índice de refração, ele desvia aproximando da normal. Quando o feixe incidente vai para uma região de menor índice, ele desvia afastando da normal. Ou seja, aumenta o ângulo aqui, ó, o ângulo de incidência, θ1, e esse aqui é o θ2 de refração. Então, observem, o raio que vai chegar no meu olho é esse daqui. O nosso olho, ele não consegue perceber essa quebra na direção de propagação da luz. Ele não consegue perceber essa refração. Então, para nós, é como se o raio que está chegando até mim para me ver o peixe é esse daqui, é como se o objeto estivesse no prolongamento desse raio. Então, é como se o objeto estivesse aqui, ó. O que ele vê é uma imagem formada aqui. Então, esse daqui é o objeto e essa daqui é a imagem que ele vai enxergar. Então, olha que interessante. Eu vejo o peixe numa profundidade menor do que ele realmente está. É exatamente o que acontece na piscina. Você vê o azulejo do fundo dela, a imagem dela projetada mais acima do que onde ela realmente está. Então, por isso que você tem a sensação que a piscina é rasa. Quando você vai entrar, ela é mais funda do que você pensou. Então, esse caso aqui também, quem faz pesca com lança, né? Ele tem que saber disso, porque ele, na verdade, a hora que ele vê um peixe, o peixe está mais profundo do que realmente ele está vendo. Então, ele tem que pôr uma força maior na lança do que ele pensa, porque o peixe não está ali, o peixe está mais profundo, ok? Por quê? Por causa disso aqui, olha, o nosso cérebro não consegue, né, a nossa visão não permite a gente identificar essa quebra na direção de propagação. Então, assim, a gente sempre vai ver no prolongamento do feixe que está chegando até nós, certo? E aí a gente pega e vê a imagem sempre mais acima. Uma outra explicação muito legal para isso daí é a questão, depois vocês vão ver lá no livro de vocês, está na página acho que 238, tá?
é a questão da posição aparente do Sol no nascer e no pôr do Sol, né? É a questão dos dias serem mais longos do que as noites. Isso é uma diferença pequena, de poucos minutos, mas existe. Por quê? Quando o Sol está na linha do horizonte, certo? A luz do Sol, para a gente ver o Sol, a luz do Sol tem que sair do espaço, passar por uma região de vácuo e depois entrar na atmosfera. Comparando o vácuo com a atmosfera tem um maior índice de refração. Então essa luz, a hora que entra na atmosfera, ela diminui a velocidade e com isso ela aproxima da normal, ela desvia. O meu olho não consegue perceber esse desvio da luz. Então, para mim, é como se a luz tivesse, como se o Sol tivesse numa posição mais acima do que ele realmente está. Porque eu vou fazer um prolongamento do raio que chega no meu olho, igualzinho isso aqui, um prolongamento do raio que chega no meu olho. Então, olha para vocês verem, vamos imaginar que isso aqui é o Sol no horizonte. O Sol já se pôs, mas eu ainda vejo ele no horizonte, porque eu vejo ele sempre acima de onde ele está. Ok? E a hora que o Sol vai nascer? O Sol ainda nem nasceu na linha do horizonte e eu já consigo ver ele lá em cima. Por quê? Porque eu sempre vejo a imagem numa posição mais acima do que realmente está, porque o meu olho não consegue perceber essa quebra na direção de propagação. Então, por isso, o Sol já se pôs. Ok? O Sol já se pôs e eu ainda continuo vendo ele na linha do horizonte e o Sol ainda nem nasceu, mas eu já vejo ele na linha do horizonte. Ele nem apareceu realmente, eu já vejo a imagem dele na linha do horizonte. Então isso faz os dias serem mais longos do que a noite, pouca coisa de diferença, mas por causa dessa posição aparente aí dos astros, ok? Do caso aí do Sol. Então é por isso que às vezes a gente está vendo um pôr do sol maravilhoso, maravilhoso, e a hora que você vai tirar a foto fica lá aquele sem graça, né? Não fica tão bonito quanto o que você está vendo. Por quê? Porque na verdade o que a gente está vendo ali não é o sol em si, a gente está vendo uma imagem projetada do sol, é uma ilusão de ótica, né? Que a gente vê o sol naquela posição, ele realmente está mais abaixo, tá certo? Então, só para a gente entender, né? Aqui eu posso usar a lei de Snell, N1, no caso o feixe está saindo da água, então N da água vezes esse ângulo vai ser igual ao N do ar vezes esse ângulo aqui. Então, a incidência e a refração depende de onde está saindo e para onde está indo, tá certo? Eu vou só anotar aqui uma coisa importante, seguinte, quando o feixe vai de uma região de menor N, que pode ser relacionado com densidade, para outra de maior N, o feixe desvia aproximando de menor para uma de maior. O feixe desvia aproximando da normal. Ou seja, nesse caso, o ângulo de incidência, se ele aproxima, é maior do que o de refração, porque ele está aproximando, esse ângulo vai diminuir. E assim, a velocidade diminui. Pois o feixe encontrou um meio mais denso. E, portanto, com maior resistência. Então, olha, quando o feixe vai de uma região de menor N, que é densidade, para outra de maior N, o feixe desvia aproximando-se da normal.
Ou seja, ele diminui o ângulo, o θ2 é menor. E assim a velocidade diminui, pois o feixe encontrou um meio mais denso e, portanto, com maior resistência. Então, agora, se ele for de um meio de maior N para um meio de menor N, o que acontece? O feixe desvia, afasta da normal e aumenta a velocidade. Ok? Então, se for maior para o menor... e nesse caso aqui, o θ1 é menor do que o θ2, porque ele afastou da normal, aumentou o ângulo, certo? Então, esse caso aqui, ó, é um caso do maior N para o menor, ele está indo da água para o ar. Estão vendo que afastou da normal, aumentou o ângulo. O primeiro caso que eu dei de exemplo lá no início, ele está indo do ar para a água, então ele aproximou da normal e diminuiu o ângulo, ok? Então, é isso que a gente tem que saber, gente. A gente vai usar muito nos exercícios aí, a gente sempre vai estar usando a lei de Snell, que associa o índice de refração dos meios, né? O índice de refração geralmente vai aparecer uma tabelinha para vocês, quando vocês querem comparar, e vai aparecer uma tabelinha, e aí vocês também precisam de saber, gente. Nem todo exercício traz o seno e o cosseno dos principais ângulos aí. Eu acho que na matemática vocês também precisam disso, né? Então eu aconselho vocês aí pro PAS irem aí com esses números mentalizados aí, que é o seno e o cosseno dos principais ângulos. 0, 15, 30, 45, 60 e 90. 15 não, né? 0, 30, 45, 60 e 90. Ok? Tem aquela tabelinha que o pessoal de matemática geralmente ensina. Então é importante porque nem todo exercício traz o valor para vocês de seno e cosseno desses ângulos, a gente vai precisar. Então é isso. Na próxima aula a gente vai ver algumas aplicações aí dessa refração, tá certo?